Ok, podemos ouvir, Roda? Sim, sim. Parece que já parou. Ok. Na verdade, era só para sustentar um pouco o que o Eli estava a dizer. É basicamente o ciclo de vida de um projeto refere-se às fases que o projeto passa desde o início até a conclusão do mesmo. Aí tens desde o início ao planejamento, execução, monitoria do projeto, depende de quantas vezes a pessoa quer monitorar o projeto, e, e o encerramento, finalmente. Então, tem que passar por essas fases todas e todas elas constituem um ciclo de vida do projeto. Exato. Muito obrigado, prezada Roda. Excelente contribuição também, fazendo conexão com com a apresentação do colega Elídio. Tive a impressão que o Nilton estava a querer intervir. Sim, sim, sim. É basicamente isso. O ciclo Ai, de vida de um projeto é todo esse processo, desde a concepção até o encerramento do projeto. muito obrigado, os colegas que antecederam. Logicamente, sim, ciclo de vida vai ser o que os colegas acabaram de contribuir, que é as voltas que ele vai dando desde a fase de iniciação, não é a fase onde nós vamos compreender cada uma, como é que nós caracterizamos para poder melhor perceber. Temos a primeira fase, que é a fase de iniciação, não é? Também, se preferirmos o termo, podemos dizer a fase de início, não é? É aqui onde os atores, não é? Os criadores, vamos dizer, os mentores de um certo projeto, vislumbram, não é? Idealizam aquilo que eles pretendem realizar num período X até um período Y, não é? É aqui onde nós pensamos, é aqui onde nós idealizamos, é aqui onde nós sonhamos, é aqui onde nós criamos as ideias ou intervir num determinado programa. Geralmente aqui temos dois, três, quatro autores, não é? É um grupo, como organização, a lançar estas ideias, estes programas, a escrever, não é? Para colocar em prática. Depois temos assim a fase, a cada uma delas, vamos chamar de fases, usando o termo que a Roda lançou, não é? Quando definia sobre o ciclo de vida, as fases que o projeto vai passando desde a fase de iniciação. Então, cada uma serão fases. A primeira fase é a iniciação, ou fase de início, e a segunda será a fase do planeamento, ou há alguns termos aí, planejamento, planeamento, não sei qual é o adequado que nós podemos usar, mas a compreensão vai ser a mesma. A fase do planeamento será ali onde nós, tudo quanto vislumbramos, tudo quanto nós pensamos, tudo quanto nós idealizamos na primeira fase, procuramos esboçar, colocar na prática nesta segunda fase, que é a fase de planeamento. É aqui onde nós definimos quantos recursos, não é, humanos serão necessários, quantos recursos financeiros serão necessários durante esse programa. É aqui onde nós definimos o programa, não é, o cronograma de atividade, questão orçamental, não é, em termos de planejamento ou planeamento daquilo que nós vamos realizar, não é? É importante tomar em consideração que nesta segunda fase de planejamento, temos que tomar todo o máximo cuidado, critério, não é? No sentido de
planificar o que vai ser necessário para evitar aquelas possíveis situações de arranjo ao longo do próprio programa. Algo de ouvir ao nível de alguns colegas, algumas organizações parceiras, fizemos um orçamento em cima do joelho. Fizemos um orçamento em cima do joelho. O que seria um orçamento em cima do joelho? Exatamente, orçamento apertado. Em algum momento, as organizações, por exemplo, quando recebem o... Sim, Teutônio? Não, era mesmo para falar sobre essa terminologia, orçamento em cima do joelho, e fazer um orçamento sem ter em consideração várias fases ou tudo aquilo que precisa ser tomado em conta no próprio orçamento. E por fim acabamos vendo que o orçamento não foi aquele que espelhasse as reais necessidades para a implementação do projeto. Exato. Muito obrigado, prezado Teutônio. Logicamente, nesta fase, nós temos o máximo cuidado, devemos tomar o máximo cuidado de planejar com muito carinho e atenção e tempo, não é? Para evitar possíveis arranjos durante a implementação. Arranjos estes que em algum momento podem nos custar o próprio projeto, não é? Em relação à questão de transparência, políticas, não é? As organizações, as OCBs, nos últimos tempos nós temos verificado que existem lá políticas antifraude, não é? Ativa financeira, sobretudo as organizações que trabalham com PEPFAR e por aí vai, existem critérios mesmo para evitar estes possíveis desvios. Isso também traz confiança dos doadores para com a organização. Então, nesta fase de planejamento, na fase de planeamento, temos que procurar o máximo ser, como é que posso dizer, cuidadosos e atentos a detalhes, não é? Procurar planificar com mais antecedência para evitar esses arranjos. Depois vamos à terceira fase, que nós chamamos de execução. A fase da execução é aquela caracterizada por colocar-se em prática tudo quanto foi idealizado, tudo quanto foi pensado na primeira fase, não é? Tudo quanto foi planificado na segunda fase, é aqui na terceira fase, onde nós colocamos tudo, dizer, é aqui onde, como se diz na gíria, é aqui onde colocamos a mão na massa, é aqui onde nós colocamos a mão na massa, onde temos este processo de contratação e por ali vai, onde há alegria total, não é? A alegria total aqui, porque já está aprovado o programa e já está sendo realizadas as atividades. Nós vamos encontrar a quarta fase, que nós podemos dividir, que é a fase de controle ou monitoramento, ou também, se preferir, a fase de monitoria, não é? Esta fase, ela também vai se fazer sentir na última fase, vamos explicar como é que isto funciona. A fase de controle e monitoramento, também monitoria e avaliação. Antes vamos tirar, vamos desmistificar a base. Nossos programas, eles procuram ir a fundo, não é? Para permitir até os mais leigos da matéria consigam sair do programa fortalecidos nestas matérias. Então, desde já quero pedir mais uma vez nossas sinceras desculpas de estarmos a pisar, irmos a fundo num determinado
tema, o que faz levar uns 5 minutos e fazer perceber até o leigo na matéria. Para já quero convidar a colega Marlene para falar um pouco da monitoria e avaliação. Existe alguma diferença? Qual é a sua compreensão? Apesar da Marlene, desculpa, pode nos dar um pouco do seu conhecimento para podermos compreender isso antes de avançarmos? Boa noite mais uma vez. Bom, no meu entender, monitoria é, é como se, por exemplo, estamos fazendo trabalho de campo, é dar seguimento, dar acompanhamento das atividades. Quando avaliação é, como é que eu posso dizer? É colher os pontos de até onde, para saber até onde aquela atividade que foi realizada foi mais, não sei se posso usar o termo eficiente, é isso mesmo, sim. Muito obrigado, prezada Marlene. Miguel, está com a mão levantada? Está com a mão levantada, sim? Tenha bondade. Sim. Só para acrescentar um pouco o que a colega estava aqui a dizer, a monitoria vem mesmo para dar enfoque ou para verificar se tudo aquilo que foi feito nas etapas anteriores ou que foi, foi desenhado nas etapas anteriores está a ser cumprida e vai a tempo de ser cumprida ou concluída no prazo estipulado no momento como é que é? Do planejamento ou exatamente no momento do planejamento e da execução. Então, é mais para monitorar a quantas anda o processo ou a execução do próprio projeto e para avaliar se os prazos serão cumpridos ou não. Muito obrigado, prezado José. Miguel, desculpa. José está com a mão levantada? Gostaria de Sim, falar? sim. Boa noite mais uma vez. Para este processo de monitoria e avaliação, na minha concepção, o processo de monitoria consiste em aquele período que, enquanto vamos implementando o projeto, nós vamos dando este acompanhamento. Nós vamos podendo verificar aquilo que está a acontecer e, quando entramos para o processo de avaliação, é que consiste no período em que avaliamos aquilo que foi planificado, o que já realizamos, se realmente estamos a cumprir com aqueles objetivos preconizados. Então, esta é a minha percepção no que concerne o processo de monitoria e avaliação. Muito obrigado. Muito obrigado, prezado José, por partilhar os seus conhecimentos. Estamos a caminhar muito bem, as contribuições estão bem alinhadas e estamos a prosseguir. E, mais uma vez, permita agradecer a Gostaria de falar. participação, sim, a participação de cada um. E, a esta altura, vamos passar a palavra para o Castiano também para poder dar um contributo seu e vamos vamos fechar essa sessão com a Amônia. Vamos fazer uma questão só Amônia para poder situar tudo. Castiano, é consigo? Obrigado. Sem querer sair no que os colegas acabaram aqui mencionando, né? De fato, a monitoria seria o momento de acompanhamento do projeto, né? E para avaliação seria a verificação se de fato os indicadores pré-definidos no projeto estão sendo implementados.
Muito obrigado, Castiano, pela contribuição. Muito obrigado. Vamos ouvir a Mônia. Prezada Mônia, tenho uma pequena questão. Quando é que nós fazemos a monitoria com base no contributo dos colegas? Quando é que nós fazemos a monitoria e quando é que nós fazemos a avaliação? Vamos falar assim de forma superficial, não é? Não taxativamente a data, não é? Vamos olhar assim num período, um período. Quando é que nós podemos fazer a monitoria e quando é que nós podemos fazer a avaliação? Prezada Mônia, prezada Mônia, está aqui? Tô, sim. Sim, prezado. Pode se orientar com base no seu dia a dia, quando é monitorado ou quando é avaliada. Quando é que acontece essas etapas aí? Tenta nos situar, prezado. Tenha bondade. Passo a palavra para si. Desculpa, estou com oscilação de rede, não sei bem a questão. Eu perguntava. Sim, Consegue ouvir agora? Consegue? sim, estou a ouvir. Sim, perguntava assim, com base na sua experiência, no seu dia a dia aí, no caso, quando é que ela acontece no seu contexto? A avaliação também, quando é que ela acontece no seu contexto? Os colegas que lhe avaliam ou os colegas que lhe monitoram, quando é que eles realizam essas atividades? Existe um período específico ou elas acontecem em simultâneo? Como é que funciona isso? Alô? Parece que a Mônia está com problemas sérios de internet, a conexão dela parece que não está a ajudar muito. Vou convidar a colega Marlene também para poder nos situar na mesma pergunta. Pesada Marlene, pode compreender? Ok. Exato. Poderia nos ajudar ou prefere indicar alguém? Bom, é para diferenciar a monitoria e a avaliação, é isso? Não exatamente. Que uma acontece, não é? E a outra, quando é que acontece, por exemplo, a monitoria? Será que as duas acontecem em simultâneo? Ou uma tem um determinado período, tempo? Como é que isso funciona? Bom, a monitoria Na questão de tempo, somente na questão de tempo. depende. Pode acontecer em simultâneo, assim como a avaliação pode acontecer no final, depois da implementação, depois do monitoramento, e no final faz-se a avaliação. Ok, muito obrigado. Disse que a avaliação pode acontecer no final, a avaliação pode acontecer no final e a monitoria pode acontecer quando? Durante a implementação. Durante a implementação, certo? Algum colega tem uma ideia diferente da colega Marlene? Para fecharmos. Tenha bondade. Olá, eu não sei se é normal se fazer monitoria e avaliação ao mesmo tempo. Se calhar
se tu fazes monitoria e avaliação, uma espécie de, como é que eu posso dizer? Estás a fazer na teoria, estás a monitorar e estás a tirar as tuas próprias conclusões durante a monitoria que tu fazes. Mas existe um período em que tu tens que sentar e avaliar todos os dados, né? E ver se é realmente isso que era esperado do projeto até o período em que tu estás a avaliar, e essa monitoria vai te levar a fazer uma outra monitoria e aí vai seguindo. Então, monitoria propriamente dita de se avaliar, se sentar e se escrever, se refletir nas atividades, eu acho que não é possível fazer monitoria e avaliação. Mas, se tu vais para o campo fazer monitoria, lá tiras as tuas próprias conclusões e vais avaliando, né? E de salientar que essas monitorias podem ser feitas internamente e externamente. Então, internamente, são feitas talvez pelo oficial de monitoria e avaliação, que é para ver até que ponto as atividades e os indicadores estão a ser seguidos de forma eficaz. E tem a monitoria externa, no caso em que o doador às vezes solicita um consultor ou alguém para monitorar o projeto, que é para ele também fazer o seguimento dos projetos que estão a financiar. Obrigada. Muito obrigado, prezada Roda. Quando disse, quer dizer, monitorar e avaliar em simultâneo, seria mais ou menos dizer que aplicarmos o seguinte exemplo: eu elaborar um teste e eu mesmo fazer e ser eu mesmo a corrigir. Poderíamos aplicar esse exemplo para aquele que acabou de explicar? Desculpa, não percebi. Exato, com base naquela que era a sua aquele que é a sua, aquilo que pretendia fazer para perceber, seria dizer, eu mesmo elaborar o teste, realizar o mesmo a corrigir. É isso, porque se tu corriges o teu próprio teste, há muita probabilidade de tu induzir os resultados, porque tu é que estás a controlar o alcance dos indicadores. Então, já não vai ser eficaz. Tem que ser uma pessoa assim, que não está muito perto das atividades, que é para ver até que ponto o seu trabalho está a correr bem ou não. Exato. Muito obrigado, prezada Roda. Logicamente, é isto que acontece, é isto que deve acontecer na componente de monitoria. Monitoria vai ser o acompanhamento, a avaliação também será o acompanhamento. As duas atividades procuram acompanhar, não é? Acompanhar as ações que foram desenvolvidas ou que estão sendo desenvolvidas. Elas podem acontecer durante ou depois, não é? É importante informar que a monitoria ela acontece de forma rotineira, é uma rotina, não é monitorada, é um trabalho contínuo, quer dizer, desde o primeiro dia da atividade até o último dia, a monitoria vai fazer parte da ação, não é? Quer dizer que eu sempre tenho que ir ao campo, acredito que os colegas também têm ido com muita frequência, de forma rotineira, ido ao campo, não é? Têm acompanhado todas as atividades que estão a decorrer no campo, por isso que nós somos mais do campo do que do escritório, não é? Ficamos pouco tempo no escritório, estamos mais no campo, porque a monitoria, ela acontece rotineira, não é? De forma rotineira, ela é um processo rotineiro, assim que é. Enquanto que a avaliação vai ser um acompanhamento, sim, não deixa de ser um acompanhamento, porque nós queremos tirar alguma percepção, queremos tirar algum conhecimento daquilo que está acontecendo no campo. A avaliação procura tirar, não é? Procura em algum momento fazer este acompanhamento de forma periódica, não é? Existe um período específico definido para fazer esta avaliação, para fazer este acompanhamento, que é a avaliação. Existe um período específico, que pode variar de projeto para projeto, não é? Que pode ser, por exemplo, trimestral, semestral, não é?
ou bianual, assim por diante, dependendo da natureza, da magnitude do próprio programa, da própria intervenção. Então, é importante definirmos, enquanto que a monitoria acontece rotineira, a outra vai acontecer de forma periódica. E a avaliação, ela também pode ser, eu como oficial de monitoria, oficial de campo, eu vou monitorar, mas não serei eu que irá avaliar aquilo que estava a dizer a presidenta Rod, para, em algum momento, garantir essa questão de transparência, essa questão de ser verdadeiro com nós mesmos e também garantir qualidade do nosso programa. Por que nós precisamos monitorar? Precisamos monitorar, sim, para garantir que o programa esteja a caminhar num rumo certo, esteja a seguir no mecanismo que ele deve seguir, não é? Há situações em que nós perguntamos se o programa está a caminhar bem, por que eu ainda preciso continuar a monitorar? Por que eu preciso continuar a ir para o campo enquanto o programa está a andar e as nossas metas estão acima da média, nós conseguimos alcançar, por exemplo, tantas crianças, imunizamos, distribuímos suplementos, por aí vai, acima de 100%. Por que nós precisamos ainda monitorar se as ações estão a decorrer bem? Nós precisamos monitorar para garantir que aquelas ações estão a caminhar bem, continuem a caminhar bem. Hoje pode estar tudo bem, amanhã a situação ser outra. Então, nós precisamos garantir que aquele resultado que estamos a ter hoje, consigamos manter aquele resultado ou de certa forma, continuar ainda a melhorar. Enquanto que na avaliação, não é, nós, muitas das vezes, procuramos aplicar aquilo que são os 5 critérios, não é? A sustentabilidade. Terminou o programa, muito bem, agora precisamos perceber, foi sustentável? Não é? Conseguimos garantir que depois do programa, vamos fazer a avaliação, vamos supor, depois de 5 meses, e concluímos que dos 5 anos de implementação, 5 meses depois, as atividades, as comunidades conseguiram continuar ainda com as suas ações, não é? Continuaram ainda a desenvolver suas atividades de forma não é positiva. Então, houve aqui uma sustentabilidade. Conseguiram, em algum momento, trazer bons resultados, aquele que vamos olhar um programa de população-chave, não é? Um programa de população-chave, que seria um programa de população-chave. Seria, a população-chave são aqueles indivíduos que se encontram numa situação socialmente não muito positiva em relação a outras pessoas que, quando algum momento são olhadas, são as pessoas que se encontram num nível de risco elevado comparativamente às outras. Vamos a falar de mulheres trabalhadoras de sexo, as MTS, por causa da sua atividade, elas estão expostas ao HIV e outras infecções numa esfera muito maior, diferente de nós, não é? São pessoas em extrema vulnerabilidade. Vamos olhar também os usuários de drogas injetáveis, as pessoas que usam drogas, mas recorrendo a seringas, por aí vai. Vamos olhar também os reclusos, não é? Os que estão na cadeia, por aí vai. Os HSH, os homens que fazem sexo com outros homens, não é? Em algum momento se expõem a essas situações. Então, o que é que nós vamos, na avaliação, o que é que nós pretendemos neste tipo de programas? Estamos a trabalhar na componente de CMC, comunicação para mudança de comportamento. Estamos a comunicar todos os dias, os canais televisivos estão ali a passar spots sobre testa lá, vamos usar preservativo, vamos prevenir, e por aí em diante, todos, é tudo CMC, é tudo comunicação para mudar o comportamento. Então, depois da avaliação, temos ali o João, de forma fictícia, vamos olhar esse nome. Ele era um usuário de drogas injetáveis, não é? Que, em algum momento, ficava lá na boca de fumo, não é? Lá nos hotspots, no sítio quente, das 7 até as 20 horas, não é? Com o programa, com
o aparecimento ou o surgimento do programa, este foi alcançado em algum momento com as sensibilizações, orientações, ocupação deste, ele reduziu significativamente o tempo, não é? Notamos que alguns dias o João ficava das 7 até as 12, depois ia para o centro de reabilitação, treinamento, por aí vai. Então, qual é a tendência para este dado aqui? É que a médio, curto prazo, longo prazo, a tendência é sair desta situação. E temos aqui como uma história de sucesso que vamos documentar naquilo que é a sustentabilidade, aplicando este critério. Então, depois temos a última fase, que nós chamamos de encerramento, a fase de encerramento, ou a fase de fim, ou fecho, vamos aplicar o termo que a gente bem se adequar na língua portuguesa, a fase de fecho, encerramento ou fim. É esta fase que muitas das vezes alguns de nós, não é, ficamos meio aliviados, não é, olhar que a pressão toda já acabou, vamos relaxar. Outras situações, há uma tristeza, porque em algum momento terminou o projeto, é a questão do trabalho em si, que também, de certa forma, era sustentável para nós. E outras situações, nessa fase de encerramento, relaxamos, procuramos relaxar, tirar o relaxo. Mas importa referir que esta fase de encerramento é a fase mais crítica que nós temos que tomar em consideração. É a fase que mais seriedade temos que aplicar, não é? Porque aqui é a fase onde nós entregamos relatórios, os planos, tudo quanto é o resultado documentado, não é? As histórias de sucesso são apresentadas aos doadores, por aí vai. É nesta fase de encerramento. E quando esse trabalho é, vamos lá dizer, desdenhado ou minimamente realizado, não é? Perdão. Esta ação pode comprometer a própria organização, olhando o presente e o futuro, não é? Sabemos que as organizações, perdão, sabemos muitas das vezes que as organizações, elas são dependentes de apoios, não é? São dependentes de apoios, são dependentes de doações das organizações. E muitas das vezes, quando surge uma nova organização ou uma nova instituição que pretende conceder um financiamento a uma determinada organização, o que esta pede é um historial, uns antecedentes de implementação passada, para perceber como é que nós implementamos, como é que nós nos comportamos, entre aspas, na outra relação, não é? É como um casamento ou um namoro, quer saber em algum momento como é que você se comportava, como é que você era, uma série de levantamentos para nós perceber se é viável financiar esta organização. Então, quando esse trabalho é mal feito, nesta fase de encerramento, estes relatórios, estes documentos não são tomados em consideração da melhor forma possível, ele compromete o futuro, não é? Suponhamos que vem um doador quer financiar uma iniciativa igual naquele programa, vamos lá dizer, um programa similar àquele, mas fica a saber daquilo que é o parecer do doador, a sua implementação não foi assim tão satisfatória, não é? Vamos olhar na componente financeira, não teve uma boa pontuação naquilo que é o desempenho, não é? Na avaliação de desempenho desta organização, recebeu aqui um certificado de incapacidade, não é? Há organizações que oferecem esse certificado de incapacidade. Olha, a organização, a associação XYZ tem uma capacidade fraca de gestão financeira, não é? Solicita tantos fundos para 6 meses, depois daqueles 6 meses está a devolver quase 70%, só usou apenas 30%. Então, aqui são questões que nós podemos levantar muito relacionadas com essa questão
não é mal devolver, não vamos dizer de que é péssimo devolver dinheiro, mas se você pede, parece que você planificou-se e precisava daquilo, em algum momento se está a devolver, em algum momento a sua questão a sua situação de planificação, em algum momento pode entrar em contramão. Então, nesta vertente, o que nós temos que perceber é garantir que todas as fases tenhamos o mesmo ritmo, o mesmo segmento para, da melhor forma, gerir este programa.